You will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Porque a nossa genética, o que a gente herda, né, é como se fosse a nossa máquina. Então é como se a gente tivesse ali uma máquina e ela tem toda aquela característica ali. Então pensa um computador aí, uma máquina de qualidade. E a nossa máquina tem muita qualidade. Então pensa num supercomputador aí. Para a nossa máquina funcionar, nós precisamos de algum programa. Quem que trabalha ali no computador sem programa nenhum? A gente precisa de um programa bom. Se a gente instala um programa ruim, a nossa máquina vai funcionar de forma ruim, mesmo ela sendo uma boa máquina. Então a gente precisa fazer um programa ideal, né? Ter um programa ali eficiente para a nossa máquina funcionar, que é o que a gente chama de epigenética, que é o nosso estilo de vida. Então a gente herda um monte de coisa. Se a gente pegar o nosso estilo de vida, então tanto coisas ali que podem ser mais prejudiciais, quanto coisas que nós herdamos ali, genes, né, que nós herdamos, que vão ter funções mais benéficas. Então vamos supor que você tem genes ali do processo de controle de radical livre muito bons, não teve alteração, eles funcionam super bem. Seus genes relacionados com o processo de detoxificação também são muito bons. Você não herdou nenhum problema com a digestão da lactose. Você herdou aí seus genes da saúde mental, produzindo muita dopamina. Então você tem ali todo aquele drive mental potente. Só que o seu estilo de vida, ou seja, você tem questões ali no seu dia a dia que vão impactar de forma negativa no que você herdou e vai fazer com que aquilo ali se comporte de uma forma ruim. Então, por isso que a gente fala que, primeiro, a genética não é destino, porque se você herdou, minha família toda tem diabetes, minha família toda tem hipertensão, ou teve câncer, ou tem problemas circulatórios, todo mundo é obeso, significa que você vai para o mesmo caminho? A sua tendência é muito mais forte a ir para aquele caminho. Mas se você conseguir controlar aquela resposta genética, e a gente só faz isso pelo estilo de vida, pela alimentação, pelos compostos da natureza, por várias coisas que eu vou mencionar aqui, você pode ser ali uma das raras pessoas da sua família que não vai para o mesmo caminho. Da mesma forma que a sua família pode não ter nenhum problema de saúde mais expressivo, não ter nada ali que aparece em mais casos, e você desenvolveu um problema que ninguém na sua família desenvolveu. Então a genética ela não é destino, não significa que sua família tem, você vai ter. E lembrando que, mesmo se você tem ali, vamos dizer, um perfil genético muito abençoado, e você tiver um estilo de vida muito ruim, você vai acabar fazendo com que os seus genes que estão ali todos lindos, funcionando bem, limpos que a gente chama, ficarem todos sujos, e aí a gente começa a ter vários sinais e sintomas realmente de vias genéticas que estão indo para um caminho muito ruim, tá? Então lembrem disso. Na genética nada vai ser fixo ali, a não ser as nossas heranças genéticas relacionadas à questão física, né? Então, cor dos olhos, altura, isso tudo não vai se modificar com o nosso estilo de vida. Não tem uma estratégia que eu vá fazer aqui para o meu olho ficar azul e não ficar mais marrom. Mas pelas questões metabólicas, tá? Então, as nossas vias metabólicas a gente consegue melhorar e modular, que a gente chama, toda vez que a gente vai falar que a gente vai controlar alguma resposta genética, né? Eu quero segurar o processo inflamatório, eu quero melhorar a minha energia. A gente está modulando os genes que são responsáveis por isso, tá? E como que a gente faz isso? Então, existe no nosso corpo, tá? Então, a gente vai ter nosso gene lá, a gente vai ter no nosso DNA a nossa informação genética, e aquela célula ali, ela vai ter uma informação e ela vai ser responsável por fazer alguma coisa no nosso corpo, tá? Produzir um neurotransmissor, produzir uma enzima, estimular a expressão de outros genes, fazer vias específicas funcionarem, fazer um processo de detoxificação através da produção de uma enzima. Enfim, a gente sempre vai ter ali os funcionários, né, que estão participando de toda a nossa genética. Então é uma empresa mesmo ali, com um monte de pessoas, né, ou substâncias que participam disso, e cada um vai ter uma função. E a gente tem mensageiros, a gente vai ter ali o que a gente chama de fator de transcrição, que vai estimular ali, né, a transcrever alguma informação para que a gente estimule lá no nosso DNA a expressão de genes importantes para controle de inflamação, controle de radical livre. Então tudo ali é muito bem comandado. Por isso que eu falo que se a gente colocar um programa ruim na nossa máquina,
Isso vai ser programado através da alimentação. Toda essa cascata de informação vai ficar ruim e a gente vai acabar não tendo aquela via ali funcionando bem e vai ter respostas ali no nosso corpo, tá? Em forma de doença, em forma de sinais e sintomas, em forma de fadiga, de cansaço, de dores. São várias formas que o corpo pode te avisar de que a sua maquinaria genética ali não está funcionando bem. E aí existem várias formas de controlar isso, mas a forma mais conhecida, na verdade não é mais conhecida, mas é a que mais importante para a gente modular, vai ser uma reação que existe no nosso corpo que chama reação de metilação, tá? Para a gente fazer isso, de controlar tudo isso que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar o gene, igual eu falei, o gene do processo de inflamação. Então a gente tem um gene específico que vai lá nos mostrar, vai nos guiar, né? Se a gente vai para um caminho de mais produção de citocinas inflamatórias, de mais estresse oxidativo, de mais destruição da nossa barreira intestinal, porque quando a gente tem muita inflamação isso acontece demais, no nosso intestino ficar todo ali ruim por causa desse excesso de inflamação, ou seja, recruta muito o nosso sistema imunológico e a gente começa a ter risco para desenvolvimento de doenças autoimunes, por exemplo. Então, o que a gente quer fazer nesse gene? A gente quer equilibrar, tá? Quando a gente fala, que eu vou falar agora, que a gente vai silenciar um gene ou ativar um gene, normalmente a gente não silencia ele para ele não funcionar nada. A gente só está controlando mesmo a resposta daquele gene. E quando a gente está ativando aquele outro gene, a gente também está ativando de uma forma que é uma forma controlada. A gente também, mesmo que o gene seja muito bom, a gente não pode ativar ele para ele ficar alto o tempo todo, porque senão ele acaba gerando um desequilíbrio por fazer ali coisas muito positivas também, só que de forma exagerada. Então a gente vai fazer um processo que a gente chama, que é o processo de metilação, onde a gente é como se fosse um interruptor. A gente liga e desliga os genes. Então fica uma coisa muito estranha, né? Como assim liga e desliga? Aonde que vai no gene e aperta alguma coisa no gene que liga e desliga? É mais ou menos isso. Então essa reação que eu falei, né, a metilação do DNA, então existe metilação em outros lugares, mas eu vou falar da metilação do DNA. A gente vai pegar uma molécula que a gente tem no nosso corpo, tá? E aí a gente vai pegar uma molécula que é o grupo metil, é uma molécula super simples, é um carbono ligado a 3 hidrogênios, só para vocês entenderem como isso funciona, tá? Esse carbono com 3 hidrogênios, ele vai ser pegado por doadores de grupo metil, então a gente tem no nosso corpo substâncias que fazem essa doação desse grupo lá no DNA, porque é quando a gente coloca esse grupo lá, metil, no DNA, numa região específica do DNA, é quando a gente desliga ou liga, ou quando ele sai, aquilo ali liga. Então, é como se fosse um dedinho mesmo no interruptor, só que esse dedinho é essa molécula, né, metil, é o grupo metil, e ela precisa de doadores para fazer toda essa função dela. Ela não é um grupo que fica solto no corpo e ele chega lá aleatório. A gente vai precisar de nutrientes ou de substâncias ali que a gente chama de doadores de grupo metil, como a vitamina B9, a vitamina B6, a vitamina B12, metionina, a colina. Então são nutrientes ali, são vitaminas, né, nutrientes essenciais para que a via de metilação funcione e a gente tenha equilíbrio nas nossas respostas genéticas. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.